Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Boa tarde. Estamos aqui hoje, irmãos, mais um dia na graça de Deus. Vamos estar conhecendo hoje a história de Zaqueu. Se encontra no livro de Lucas, a partir do capítulo 19, são 10 versículos, cujo título é Zaqueu o Publicano. Nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Irmãos, vamos dar ênfase aqui ao encontro de Zaqueu, com Jesus. Em meio a tanta gente, tanta multidão naquela época que seguia Jesus, que queria vê-lo, queria ver os milagres, queria receber milagres e curas, que estavam ali seguindo Jesus, que eram milhares de pessoas. Zaqueu, um homem pequeno, rico, mas muito mal julgado, resolveu conhecer Jesus, ver Jesus. Então, como ele era muito pequeno, muito baixo e não conseguia ali estar caminhando junto com a multidão, estar aproximando de Jesus, ele subiu numa figueira para que pudesse ter visão de Jesus, Mas aí o inesperado aconteceu. Jesus foi até ele, Ao mesmo tempo que ele queria ver Jesus, Jesus o via. Então, foi lá e disse para ele descer, que hoje Jesus queria ter com ele, na casa dele. E é assim que a gente tem que ser, irmãos. Procurar Jesus dessa forma, independente dos obstáculos que esteja diante de nós. A gente arrumar um jeito, de estar buscando, de estar sempre na casa do Senhor. Porque Jesus nos vê a todo tempo. E aqui também vamos estar dizendo sobre o arrependimento genuíno que teve Zaqueu, que ao mesmo tempo que ele estava, na casa dele com Jesus, se arrependendo das coisas que ele havia feito, dizendo para Jesus que o que ele tenha feito de mal a alguém, ele ia restituir, ia dar metade dos seus bens aos pobres, e sem Jesus ter dito nada a ele, Isso partiu do coração dele. E as pessoas estavam lá fora murmurando, falando que Jesus estava com um pecador, sendo que todos nós somos pecadores, todos eles eram pecadores. O único que não pecou foi Jesus. O resto da humanidade, desde Adão até o último homem que ficar sobre essa terra, vai ser pecador. Então esse arrependimento genuíno que veio no seu coração, realmente foi transformador, porque não foi somente da boca para fora. Ele estava disposto e Jesus percebeu isso no coração dele, Foi aonde Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é o filho de Abraão. Jesus via fé em suas palavras, via fé nele e sabia que o que ele estava falando não era somente da boca para fora. Assim devemos ser. Muitas das vezes, às vezes não temos palavras para falar com Deus, mas Ele vê o nosso coração. Ele sabe realmente. Ou às vezes temos muitas palavras, falamos coisas tão lindas, mas somente da boca para fora. Não adianta, esse tipo de atitude. E
E a transformação de Zaqueu que passou, né, de um homem rico a um homem que se declarou lá dar metade dos seus bens, né, para as pessoas, e era um homem desprezado e se tornou um homem justo, né, digno do que tinha, do que possuía até então, porque Jesus te perdoa, te lava, te purifica, né? E ele passou a ter integridade, generosidade com os outros, com o teu próximo, né? A gente muitas vezes caminhamos em caminhos errados, e quando a gente procura melhorar, né, como eu vivi, a gente passa a se importar muito com a opinião dos outros, né? E às vezes isso acaba mudando a gente, e a gente não pode deixar isso acontecer. Não é o meu caso, eu não deixei ninguém me mudar, apesar do que falavam, apesar do que acusaram, né, como eu vivi a minha vida. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus e Jesus te transforma, o que importa é o que você é para Deus, não para os outros. Independente depois de como você vai viver a sua vida, no caminho de Deus, né, o que vai transparecer é isso, como você vive, a forma de que você vive. E deixa isso falar por si, não se importa com as coisas que os outros vão dizer, esteja firme e seja fiel a Deus, né? Vejamos também na história de Paulo como foi. Paulo matava os cristãos, perseguia os cristãos, até que Jesus, né, Deus, né, o anjo do Senhor apareceu a ele e chamou Paulo, né, para estar fazendo as obras, cegando Paulo ali. E Paulo aceitou e teve uma vida transformada, né? Seu passado ali foi apagado, mas quando Jesus pediu para um dos apóstolos ir ter com Paulo, né, para orar por ele lá, para ele ser curado, ele falou: mas Senhor, Paulo era quem perseguia, né, e matava os cristãos. E ali o anjo do Senhor disse a ele: mas vai que para mim ele é um vaso valioso. Independente do que os outros acham, Deus te vê de outra forma, né? É incrível quando a gente se aprofunda na Bíblia e vê essas coisas para a gente trazer, e traz para a vida da gente como Deus nos ama, né? Como o amor de Deus não tem nada igual, nem o amor da sua mãe, nem o amor do seu pai, nem o amor que você tem pelo seu filho, nada se compara ao amor de Deus. E esse amor realmente transforma, né? Foi o que mudou a minha vida. E é maravilhoso. Então deixa Deus transformar a tua vida, não te importa com as coisas que você recebe dos outros, com as calúnias, com as murmúrias. Segue em frente, tenha o teu foco, que é Cristo. Tenha o teu foco, que é as obras do Senhor, pois Deus nos disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é para todo ser humano. Não é preciso ali você colocar a Bíblia na sua mão e sair falando versículos, né? Pregar a palavra é mais que isso. É dizer, ser testemunho daquilo que você vive diante das Escrituras, né? Ou seja, isso próprio vai ser testemunho na sua vida, né? Ontem eu era perdido, hoje não sou mais, porque Cristo me remiu, Cristo me salvou. Eu por muito tempo bebi, usei droga, me prostituí, né? Mas graças a Deus aceitei a Jesus, comecei a pegar firme, foi uma luta imensa para tirar as coisas da minha cabeça, a depressão que eu estava, né? Mas a palavra, né, do Senhor, que foi o que me transformou, né? Lendo a Bíblia todo dia, vivendo o que está escrito aqui, né? O que diz que não é para me fazer, eu tenho procurado não fazer. É óbvio que tem vezes que a carne é fraca, a gente acaba caindo no pecado, mas levanta, erga a cabeça, porque Deus te perdoa. O que não quer dizer também que você deva estar pecando, sabendo que Deus vai te perdoar, né? Deus sabe da tua intenção, sabe do teu coração, mas somos falhos, somos fracos, todo mundo erra. Levanta tua cabeça, peça perdão genuíno, realmente se arrependa, né? Um arrependimento genuíno, como teve aqui Zaqueu, para que você possa se reerguer, porque Deus não te abandona em nenhum momento da sua vida.
onde todo mundo via um homem incrédulo, onde todo mundo via um homem ali que não era digno do que tinha, porque as coisas que ele tinha, de certa forma, era tomada das pessoas, né? Jesus viu o coração dele, né? E sabia que ele estava disposto a realmente ajudar as pessoas. E ele quis dizer assim: se eu fiz algo, né, a alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Por que ele teve esse sentimento dentro dele? Porque ele ouvia murmurações das pessoas acusando ele pelo que ele tinha, pelo que ele era, né? Ele era um homem de alto patamar, não somente pelos seus bens, mas pelo seu trabalho, né, que ele tinha. Então as pessoas os acusavam em todo o tempo. Mas Jesus viu, foi o seu coração, né? Então, é isso que a gente tem que estar à disposição. Pedir para que Deus sonda o nosso coração, tira o que é mal, né? E a gente tem que se mostrar como Zaqueu, disposto a fazer o bem, disposto a viver a verdade. Perdão. Porque é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente sim se mostre às pessoas que nos caluniam, às pessoas que tanto nos atacam, que nós não somos simplesmente o que elas imaginam, né? Somos melhores que isso. E você não precisa estar debatendo com ninguém para mostrar isso. Seus atos mostram isso por si, né? Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria, discernimento para lidar também com esses momentos. E Deus nos pede para orar por essas pessoas que nos maldizem, para orarmos por essas pessoas que nos caluniam, que nos querem mal, que Deus transforma, e Deus também enxerga eles. Deus possa te abençoar com essa palavra, tocar no seu coração e abençoar não somente a ti, mas a tua família, a tua casa, né, em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração, compartilhe essa mensagem para mais pessoas serem abençoadas.